Temos Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falando agora ao vivo em Brasília. Já voltaremos com Fernando Molica. Vamos apenas escutar agora o presidente. O preço dos combustíveis muito elevado no Brasil e nós precisamos encontrar instrumentos legislativos para poder conter e, eventualmente, estabelecer uma queda do preço dos combustíveis. Uma dessas vertentes é um PLP, que veio da Câmara dos Deputados já aprovado, está sob a relatoria do senador Jean Paul Prats, do estado do Rio Grande do Norte. Ele tem trabalhado nessa linha do estabelecimento de uma alíquota de renda do ICMS, a partir de critérios também de monofasia tributária, que acaba por conter algo que é muito nocivo também, que acaba gerando aumento de preço, que é a sonegação fiscal. Então, essa é uma linha de trabalho, ele está terminando o parecer, segundo me informou, em relação ao PLP 11. A segunda vertente é um projeto que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, é de autoria do senador Rogério Carvalho e também sob a relatoria do senador Jean Paul Prats, repito, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que irá ao plenário. Então, esses dois projetos, o PLP e o projeto de lei, se somados, podem estabelecer condições interessantes para poder fazer frente a esse aumento dos combustíveis, seja nessas modificações conceituais em relação ao ICMS, seja no estabelecimento dessa conta de equalização ou de estabilização para ser usada em momentos críticos, se o Executivo quiser, abastecida por diversos fatores, aí, sobretudo pelos dividendos da Petrobras que são para a União. Então, são duas linhas de trabalho, dois projetos, um projeto de lei complementar, um projeto de lei ordinária. Nossa intenção é pautá-los na semana que vem no plenário do Senado Federal. Na segunda-feira, nós estamos marcando uma reunião de líderes, especialmente para esse assunto, para que o senador Jean Paul Prats possa submeter aos líderes partidários do Senado essas suas ideias em relação à questão dos combustíveis. Acredito que na semana que vem nós tenhamos um ambiente para poder enfrentarmos democraticamente, vencendo ou não, essas teses todas que estão materializadas nos relatórios do senador Jean Paul Prats. E a PEC, que já conquistou as 27 assinaturas? A PEC, que já tem as 27 assinaturas, é do senador Carlos Fávaro. Acaba sendo um instrumento também que nós temos que considerar, evidentemente, mas o foco nesse momento para a próxima semana é de fato esses projetos que já estavam tramitando na casa, que tem também um apelo interessante, que é a questão tributária do ICMS, que é eventualmente alguma emenda que possa fazer com que haja algum tipo de redução e menos impacto de impostos federais, sobretudo sobre o diesel, essa conta de equalização que nós temos ainda que buscar alinhar com o Ministério da Economia. Então, acho que essas são as frentes que nós temos para hoje e, eventualmente, se remanescer alguma questão de índole constitucional que exija a alteração da Constituição através de uma proposta de emenda à Constituição, nós já temos, então, a PEC já viabilizada com as assinaturas, suas 27 assinaturas, que poderá, eventualmente, ser tramitada. Mas, por hora, o que nós temos para a próxima semana são esses projetos que não são a proposta de emenda à Constituição. Agora, a PEC tem uma certa reação ali por parte do Ministério da Economia, até por conta do impacto previsto nela, né? Ela também prevê ali a criação de um auxílio caminhoneiro no valor de R$ 1.200. Como é que ela deve ser levada? Se ela for avançar, ela deve ser desidratada, de fato, para conseguir avançar? Não temos como falar por hipótese, né? O que nós temos concreto hoje são esses projetos em relação às alíquotas de ICMS nos estados, que não impõem aos estados isso. Muito importante dizer que o senador Jean Paul tratou com os governadores, inclusive meu nome, numa recente reunião. Os governadores compreenderam que a linha que nós estamos estabelecendo é uma linha que pode ser aceitada, inclusive, pelos estados, que nós temos que evitar esse ruído, essa ruptura, como se houvesse um conflito de interesses que inviabilizasse uma proposta dessa natureza. O que nós queremos fazer é uma alíquota ad rem, que é um valor absoluto sobre metro cúbico de combustível, que possa ser reavaliada de tempos em tempos, que haja certa estabilização da arrecadação e, consequentemente, previsibilidade da arrecadação. Igualmente, o menor impacto do imposto federal sobre o diesel, considerando esse momento que nós estamos vivendo, para poder atender o transporte e a logística do Brasil, mas também atender e conter aumento de preços, porque quando se aumenta o diesel, aumenta a tarifa de transporte coletivo, aumenta tudo, isso pressiona muito a inflação. Então, eu considero que essas linhas de atuação são muito óbvias e estão materializadas nesses projetos. Então, vamos enfrentar nesta linha a questão dos combustíveis e aí, no segundo momento, feito isso, que é o óbvio de ser feito, nós podemos avaliar se há alguma coisa de mexida na Constituição que exija a proposta de emenda à Constituição. De fato, as PECs, tanto da Câmara quanto do Senado, sofreram
críticas da equipe econômica, porque, imagina, a equipe econômica enxerga que há alternativas que tenham menos impacto fiscal, que são mais sustentáveis para essa finalidade que todos nós queremos, aí é uma convergência geral da Câmara, do Senado, do governo, né, da sociedade, que é a redução do preço dos combustíveis e a contenção de novos aumentos. Então, vamos fazer esse dever de casa mais óbvio na próxima semana, vamos tentar fazer no Senado, vamos criar esse ambiente para isso e a gente faz essa nova avaliação sobre proposta de emenda à Constituição na sequência. Agora, um personagem importante aí também nessa discussão, até para possivelmente avançar até, que seria um líder do governo aí no Senado. Você já teve alguma sinalização de quem deve assumir? Não, ainda não. Essa questão de líder de governo é uma prerrogativa do presidente da República, do governo. Temos, obviamente, muito bons nomes no Senado Federal para ocupar essa posição. É uma posição de fato muito importante. No decorrer do ano passado, eu como presidente, não havia um só dia que eu não tratasse com o líder Fernando Bezerra a respeito das pautas do Senado. Então é muito importante ter essa figura do líder do governo. Acredito que o governo cuidará de resolver essa questão ainda no mês de fevereiro, para a gente já entrar o ano com esse ambiente, ter uma liderança de governo, ter a liderança de oposição, participar em todos os colégios de líderes e termos a melhor produtividade possível no Senado. Será que até semana que vem sai? Aí tem que indagar o governo a respeito, né? Mas de minha parte, eu considero que é muito importante de fato. Até para a presidência do Senado, nós temos um líder de governo ao qual nós podemos nos dirigir para tratar das questões de interesse do governo. Dificulta muito para o presidente tratar com ministérios ou com ministros separadamente a respeito das demandas. O líder acaba catalisando isso que é o interesse do governo, isso facilita muito o andamento dos processos da casa. Perfeito. Para a gente encerrar, presidente, ontem eu estava acompanhando lá a filiação de Marcelo ao PSD, vi a fala do presidente Kassab e ele comentou um pouco sobre as eleições. Eu queria saber do senhor, ele falou que não descartou a possibilidade de eventualmente apoiar o PT, mas que ainda depende ainda de uma decisão por parte do senhor sobre as eleições. O que a gente pode esperar nesse cenário? Bom, eu estive ontem também com o presidente Kassab, logo após o evento de filiação do deputado Marcelo Ramos. Há uma reafirmação do Kassab, da direção do PSD, de uma candidatura própria à presidência da República. Isso é legítimo, isso é importante. Eu, como filiado ao partido, também considero algo que pode ser trabalhado sim, que pode ser uma realidade. E é uma avaliação que nós vamos ter que fazer nos próximos dias, tendo uma candidatura própria, quem será o nome e eventualmente isso se decidir, se definir. Nesse instante, vamos focar muito esse trabalho aqui no Senado. Nós temos missões como essa que nós acabamos de tratar, que é a dos combustíveis para poder resolver, temos uma reforma tributária, temos diversos projetos de lei que foram aprovados no Senado, estão pendentes na Câmara, outros foram aprovados na Câmara, estão pendentes no Senado. É um ano mais difícil porque nós temos esse primeiro semestre de maior produtividade, depois já entra nesse ambiente de eleições, acaba paralisando, tendo dificuldade de quórum. Então vamos focar nesse trabalho legislativo. Mas, obviamente, todos nós somos filiados a partidos políticos, muitos disputarão a eleição. E, em algum momento nós vamos ter que decidir. Acho que nos próximos dias o PSD decide sobre a sua candidatura própria e aí entra, obviamente, num processo pré-eleitoral interessante. Obrigada. Obrigado. Tainá Farfan e a equipe da CNN Brasil conseguiu ali muito atentamente abordar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e já lhe fazer alguns questionamentos. O ponto base da conversa, então, foi a questão dos combustíveis. Pacheco comentou as opiniões e os posicionamentos que vêm do Poder Executivo, quando a gente fala de Ministério da Economia, e também ressaltou o que é mais importante do ponto de vista dele também, de poder esclarecer quais são as andanças em relação aos combustíveis, daquilo que parte dos parlamentares. Então, ele citou projeto de lei complementar, nas vezes que ele falou PLP. Também disse que essa possibilidade pode vir de uma PEC, né, de uma proposta de emenda à Constituição. Então, reiterou ali todo o esforço dos parlamentares de tentarem, lá do outro lado da ponta, na hora que você paga o combustível, reduzir ou melhorar esse valor, principalmente quando a gente fala do diesel. Então, já a gente traz com toda certeza os nossos analistas para poderem analisar e comentar e traduzir para você as falas de Rodrigo Pacheco, que agora, numa entrevista exclusiva, conversou ao vivo com a gente aqui na CNN Brasil.